O jogador da seleção brasileira, Richarlison, resolveu fazer uma tatuagem homenageando alguns jogadores, e ele próprio, inclusive, e isso virou piada na internet, virou meme, virou objeto de críticas, as pessoas ficaram revoltadas por causa dessa tatuagem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso porque isso também revela muito sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais e como as coisas passam do limite. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ser notificado de vídeos novos, também para ajudar no engajamento do canal, e também participe do Clube do Livro Filosófico comigo. É um clube do livro no qual a gente todos os meses se reúne para ler obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, e a gente pode se encontrar 2 vezes por mês, um dia para entendermos a estrutura da obra, o período, o contexto, o autor, e depois um segundo encontro para a gente debater e trocar ideias sobre nossas impressões sobre os livros. O link está na descrição desse vídeo, participe, está bem legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história envolvendo Richarlison e essa tatuagem aqui, que foi objeto de críticas, de memes, de todo tipo de reação, sabe, horrorizada diante dessa tatuagem. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a gente fala do Richarlison, que se tornou meio que um ícone, né, quase um queridinho da esquerda brasileira, porque ele se contraporia, né, ou se oporia ao Neymar. O Neymar é bolsonarista, já demonstrou várias vezes apoio ao Bolsonaro, já participou de eventos com o Bolsonaro, já demonstrou publicamente que estava ali ao lado do presidente, tomou uma postura política ao longo da eleição, e por outro lado você tem o Richarlison, que embora não seja abertamente de esquerda ou abertamente, sabe, politizado, ele acabou demonstrando com algumas atitudes dele que teria alguns ideais ali mais de esquerda. Então ele se tornou meio que um ideal progressista, né? Um jogador de futebol que estaria engajado e que compreendia as contradições da sociedade e os problemas que devem ser enfrentados. Então virou o queridinho da esquerda, mas quando ele resolve tatuar o Neymar nas costas, esse queridinho já cai em desgraça rapidamente. Mas, primeira coisa, como eu falei, tem a ver com o corpo do Richarlison. Aqui a gente fala de um jogador famoso, milionário possivelmente, e que resolve usar o seu próprio corpo para criar essa obra-prima da tatuagem com a cara dele, se auto-homenageando, né? Ele está se auto-homenageando. A cara dele, a cara do Ronaldo e a cara do Neymar. E depois também tem uma frase ali homenageando o Pelé. E aí, é claro que, sendo o corpo dele, cabe a ele decidir o que ele quer fazer, né? Se ele quiser tatuar a rola do Neymar nas costas dele, ele faz isso sem nenhum problema. Não nos diz nenhum respeito o que ele tatua no próprio corpo. É ele que vai ter que conviver o resto da vida com a cara do Neymar nas costas dele. Então, se esse é o objeto da crítica, se esse é parte, pelo menos, da revolta das pessoas, quem tem que arcar com o custo disso, com a consequência disso, é o próprio Richarlison. Não somos nós. Nós não temos nada a ver com isso. Se você não gostou da tatuagem do Richarlison, o problema é seu. Quem vai ter que lidar com isso é o Richarlison e não você. Então, primeira coisa, né? E aí entra um aspecto que é muito curioso, né? Quando a gente fala de redes sociais, de internet e de fiscalização e intromissão na vida alheia. As pessoas acham que elas têm o direito de dar pitaco no que os outros fazem, de criticar o que os outros fazem, de achar o que é melhor para os outros, inclusive, né? Então, assim, há uma tendência meio que quase natural, assim, quase, sei lá, revolutiva de seres humanos querendo dar pitaco na vida alheia. Então, assim, muita gente que não tem nada a ver com o Richarlison, que não paga as contas do Richarlison, que não tem nada a ver com ele, resolveram agora dar recomendações sobre a tatuagem dele, né? Ou criticar a tatuagem dele. E aí, sinceramente, como eu falei, nenhum de nós aqui tem nada a ver com isso. O que ele tatua no corpo dele é coisa dele. Então, me parece um pouco absurda essa reação, de modo que as pessoas simplesmente estão se intrometendo onde não foram chamadas. É claro que nas redes sociais, na internet, tem meio que uma dinâmica de revelar e de esconder, ou de revelar e se intrometer. Então, assim, quando você expõe uma coisa publicamente, isso obviamente se torna objeto público. Então as pessoas querem dar pitaco porque, está publicado aqui, então eu tenho o direito de opinar sobre isso. Mas, por outro lado, até que ponto deveria ser feito isso, também não sei, né? E daí entra um outro elemento, né, que tem a ver com as críticas feitas à tatuagem. De fato, né, assim, pessoalmente, eu acho que é uma tatuagem que não ficou bonita, não ficou assim, sabe, não ficou quase um retrato fotográfico dos jogadores. Ficou uma releitura aí, modernizada dos jogadores. E daí o tatuador do Neymar resolveu defender a tatuagem feita por Richarlison, né? Então ele, assim, ele ficou chateado com as críticas porque ele, como profissional do meio, se sentiu quase pessoalmente atacado quando esse tipo de coisa vem a público, né? O Adão Rosa, que é o tatuador do Neymar, ele diz o seguinte aqui, olha: achei a criação do desenho bem legal, bem criativa, uma homenagem legal. A tatuagem ainda está em andamento e está ficando como desenho. É muito difícil fechar as costas em uma sessão.
A maioria dos tatuadores tem dificuldade, mesmo sendo em 2 profissionais, pois envolve dor por muito tempo e às vezes alguns clientes não têm tempo suficiente para fazerem várias sessões. Assim faz a opção de fazer em uma sessão somente. Daí ele prossegue aqui, olha. Infelizmente, o brasileiro pegou essa mania de julgar na internet. Não sabem em quais circunstâncias foi feito e quanto tempo tinha livre. Se o cliente se mexeu, se deu trabalho ou se foi mais pressionado que o normal. Às vezes nossos clientes vêm porque gostam do seu trabalho, da sua pessoa, não porque você é o melhor do mundo. As críticas passaram do ponto totalmente. A tatuagem só diz respeito ao tatuado e ao tatuador. Que foi o que eu falei aqui basicamente, né? Não podemos comparar artes, julgar que a arte de um é melhor do que a do outro. Não podemos comparar Leonardo da Vinci com Romero Brito, Miró com Michelangelo. A arte é livre, não tem padrão. Por isso que ela é tão linda. Quando colocamos padrões e começamos a zombar nesse ponto ridículo, aí já perde a magia. Na arte, cada um está no seu nível. E o cliente procura quem ele se sente mais confortável em passar esse tempo e eternizar em seu corpo. Daí ele diz, né, que ele mesmo já foi vítima de várias críticas em relação à tatuagem que ele já fez para outras pessoas, para o Neymar inclusive, né. Eu mesmo sou vítima de haters há 10 anos, desde quando eu comecei a tatuar o Neymar e os famosos. Toda tatuagem coloca um defeito, vira piada, meme. Se as pessoas soubessem o quanto isso dói, o quanto isso faz mal para o psicológico da pessoa afetada, para a família, para o ambiente de trabalho, creio que não fariam mais isso. Nesse ponto eu discordo do Adão aqui, acho que as pessoas sabem o quanto faz de estrago isso, o quanto de dano faz, elas sabem disso, acho que elas têm dimensão disso, porque a gente não fala aqui de uma crítica ou duas, a gente fala de milhares ou milhões de críticas, então as pessoas sabem disso, elas sabem o defeito que tem nas pessoas, e muitas elas querem destruir de fato a pessoa, então não é simplesmente desinteressado isso, ou sem malícia. Há malícia envolvida assim. Mas, de fato, aqui, eu sou obrigado a concordar com o tatuador do Neymar aqui, o Adão, em relação a isso, né? Claro que a gente não pode chamar tudo de arte, né? A gente teria que entrar numa definição um pouquinho mais restrita do que a arte aqui, mas pensando nessa diferença entre artistas, de fato não pode comparar, né? Um Picasso, por exemplo, não tem nada a ver com um Rembrandt, por exemplo, né? São técnicas diferentes, são momentos diferentes, são propostas diferentes, então são artistas muito diferentes e não dá pra dizer que um é melhor do que o outro, ou que um é mais bonito que o outro, ou que, sei lá. Você pode ter um gosto pessoal, um gosto particular, e eu prefiro Picasso, eu prefiro Rembrandt, eu prefiro, sei lá, Van Gogh ou Da Vinci, mas ficar comparando é muito difícil, porque são coisas distintas, né? Um artista, por exemplo, vai ter um estilo muito próprio, um modo de usar as cores, um modo de traçar o desenho, e outro vai ter outro estilo, então é realmente muito complicado. Mas, como eu falei no começo aqui, não me pareceu muito bonita a tatuagem do Richarlison, mas, como eu falei, quem vai ter que conviver com isso, quem vai ter que lidar com isso, quem vai ter que ver essa tatuagem o resto da vida é ele, não somos nós. Então, nesse sentido, me parece bem exagerado, de fato, a reação sobre esse tema. Mas a internet é assim, né? A gente já está habituado a isso porque realmente as coisas escalam, né? Semanas atrás, inclusive, eu até fiz um comentário na internet que viralizou e foi cancelado de novo pelas pessoas, porque eu tuitei que eu não estava assistindo a Copa do Mundo e que se o Brasil ganhar ou perder, não faria a melhor diferença na minha vida. E eu fui cancelado, e eu nem acompanhei, na verdade, porque eu estava viajando, estava de mudança, sem internet, nem acompanhei o que estava acontecendo, mas as pessoas ficam, de fato, chateadas, nervosas, putas por causa de coisas que não dizem respeito a elas. Tipo, falava de mim, né? Eu não estou assistindo o jogo da Copa, eu não quero saber, eu não me interesso, eu não gosto de futebol. Então, assim, estou falando de mim. Você faz o que você quiser. Se você quiser tatuar a cara do Neymar nas costas, a questão é sua. Se você não quiser assistir a Copa, ou quiser assistir a Copa, ou quiser assistir o Big Brother, ou quiser assistir, sei lá, um filme artístico do Godard, você assiste. Então, assim, de desrespeito, né? E as pessoas têm essa mania, de fato, de se intrometer na vida alheia e achar que elas podem estabelecer algum critério, algum padrão daquilo certo, do que é errado, do que é aceito ou não é. Então, é bem complicado mesmo. E esse cancelamento aí, esse último cancelamento que eu passei, foi ridículo, de fato. Tipo essa tatuagem do Richarlison. Uma polêmica nula, com base em nada, e as pessoas ficaram putas porque achavam que eu estava querendo dizer alguma coisa elitista, que futebol é coisa de, sei lá, de pessoas que incultas, e não nada a ver com isso. Só falei que eu não curto, eu não assisto, eu não tenho vontade de assistir, então é isso. Então, nesse caso aqui, corpo do Richarlison, ele enfia o que ele quiser no corpo dele, ele faz o que ele quiser com as costas dele, se ele quiser tatuar qualquer coisa, ele tatua, problema dele. E em relação a curtir alguma coisa, gostar ou não, também cada um julga aí o que acha que é apropriado. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui da tatuagem do Richarlison. Se a polêmica foi exagerada, na sua opinião, ou não, se isso desabona o Richarlison de algum modo, né? Porque, como eu falei, ele caiu em desgraça agora, né, com a esquerda, porque resolveu tatuar um bolsonarista como o Neymar. O que você acha disso? Se é uma homenagem ao Neymar, faz com que o Richarlison seja menos importante nas causas sociais que ele desempenha, né, aquilo que ele faz? Eu acho que não, né? Mas cada um avalia também. Só para puxar aqui, essa é uma outra tendência também, né? De ver o mundo em preto e branco, e ver o mundo de forma dicotômica, como se só houvesse os extremos, como se não houvesse nuances no meio do caminho, como se não houvesse sutilezas. E de fato há muitas sutilezas. Então, assim, ele pode tatuar a cara do Neymar e se preocupar com causas sociais. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Então,
Vamos lá, eu quero saber o que vocês pensam aqui embaixo. Deixe no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Participe do Clube do Livro Filosófico, estou esperando você por lá, link na descrição e a gente se vê por aí. Um abração e até mais. Tchau!